Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, e na programação semanal da igreja, dessa comunidade, quarta-feira à noite é momento, é ocasião para estudo da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Iniciamos na última semana uma série de reflexões intitulada Questões do Coração. Nosso objetivo é explorar o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito do nosso próprio coração. Esse assunto é vasto e trará muitos desdobramentos e muitos temas para a nossa reflexão. Hoje quero conversar com você sobre o tema da motivação. Motivação. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu deixo de fazer algumas coisas? O ser humano, você sabe bem disso e eu sei bem disso, o ser humano é altamente complexo. É difícil de compreender as pessoas. Nós temos dificuldades de compreendermos nós mesmos. O ser humano já foi comparado a um iceberg, com a maior parte submersa. O ser humano também já foi comparado à cebola, que tem várias e múltiplas camadas. A verdade é que nós vemos os comportamentos, mas não conseguimos ver as motivações por detrás desses comportamentos. Por exemplo, um colega no trabalho pode ser muito agradável, quando, na verdade, ele está apenas te usando e te manipulando para subir, para ascender profissionalmente. Outro exemplo, uma amiga pode parecer não corresponder ao seu sofrimento quando você abriu o seu coração, quando, na verdade, ela está muito preocupada com o que ela vai dizer, pois ela não quer fazer com que você sofra ainda mais. Para descobrir suas motivações, as minhas motivações, devemos responder sinceramente as seguintes perguntas. O que é que me motiva? O que é que me empolga? Por que eu faço o que eu faço? Uma outra pergunta diagnóstica muito valiosa de ser feita periodicamente para nós mesmos é a seguinte: o que eu realmente quero da vida? Se eu não tiver tal coisa, serei infeliz. O que é essa tal coisa que fará você infeliz? Se eu não tiver prazer, se eu não tiver liberdade, se eu não tiver conforto, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver paz, e a lista pode prosseguir por muito tempo, se eu não tiver essas coisas, eu serei infeliz. A pessoa que se preocupa muito com casa arrumada por ocasião de uma visita pode ser motivada pela reputação. O adolescente que se irrita com o horário para chegar em casa pode estar sendo motivado pela liberdade. A mãe que nunca deixa seus filhos sob a responsabilidade de outros, na verdade, pode ser uma pessoa que deseja e almeja muito o poder. A verdade é que tudo o que acontece na nossa vida, todos os nossos comportamentos e motivações, todas essas coisas estão ligadas ao coração da gente. E nesse sentido, eu gostaria de convidar você para considerar e para ler agora o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Por favor, abra sua Bíblia aí onde você está, nessa passagem do Antigo Testamento, nesse livro tão importante do Antigo Testamento que está localizado no bloco dos livros poéticos do Antigo Testamento. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra-chave é o coração. Na Bíblia, o coração é a fonte de toda a motivação humana. Aparecendo aproximadamente 1000 vezes em toda a Bíblia, a palavra coração pode ter uma gama variada de significados, mas na sua essência
estão as motivações. Resumindo, a raiz motivadora do coração é eu quero. O texto de Provérbios 4, 23 encontra-se dentro de um contexto maior que se dedica ao tema não se desvie do caminho certo. Esse é o contexto maior da passagem de Provérbios 4, 23. O comparativo, sobretudo, constitui o padrão pelo qual a qualidade de guardar o coração é medida, ou seja, devo guardar o coração mais do que qualquer outra coisa que eu guardo na vida. Eu devo guardar o meu coração mais do que eu guardo o meu álbum de casamento, mais do que eu guardo um autógrafo de um cantor, de um artista que eu tenho, enfim. Sei que esses são exemplos muito simples, mas a ideia aqui é comunicar o conceito. Você tem que guardar o seu coração mais do que você guarda qualquer outra coisa na sua vida. A palavra hebraica traduzida por guardar comunica a ideia de montar guarda, de manter algo sob custódia ou controlar como um prisioneiro. Quando o sujeito é uma pessoa e o objeto é uma parte do corpo, significa proteger ou impedir de fazer o mal. Ao guardar os mandamentos dentro do coração, ele permanece guardado das más intenções. O que se discute nesse versículo é o coração como fonte das atividades do corpo. Essa metáfora sugere não apenas que a vida tem suas fontes no coração, mas também que a direção que ela toma é direcionada pelo coração. Nas Escrituras Sagradas, o coração é o centro de controle intelectual, moral, espiritual e emocional de todo ser humano. Portanto, o coração nos dirige, nos controla, nos motiva. Na literatura bíblica, o coração é o vocábulo usado com maior frequência para fazer referência às funções imateriais da personalidade humana. Enfim, o teólogo John Stott estava muito certo quando afirmou o seguinte: o coração do problema humano é o problema do coração humano. Repito, o coração do problema humano é o problema do coração humano. Nosso coração é como uma fonte muito profunda, como uma caixa d'água. Você já acompanhou a limpeza de uma caixa d'água? Você olha por cima e aparentemente está tudo bem. Mas quando a caixa d'água começa a ser movimentada, quando a água que está lá começa a ser movimentada, toda a sujeira que ficou ali depositada no solo começa a aparecer e aquilo causa repulsa na gente. Normalmente o depósito de barro grosso no fundo não pode ser visto nem é notado, mas quando as águas da fonte são agitadas pelo vento da emoção violenta, a sujeira de aparência e cheiros malignos, ira, malícia, lascívia, ódio, crueldade, vingança, brota das profundezas até a superfície e nós ficamos horrorizados com a visão das maldades que o nosso coração é capaz. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo muitas vezes. A gente às vezes fica surpreendido com o nosso potencial de fazer aquilo que é mal. Às vezes nós ficamos assustados com a gente mesmo, com coisas que a gente pensa, com coisas que a gente cogita, com coisas que a gente deseja e com coisas que eventualmente a gente chega a fazer. Uma busca rápida em nossos corações mostrará com muita probabilidade ídolos antigos. Quando a gente fala sobre coração, quase que inevitavelmente nós seremos conduzidos ao tema da relação entre coração e idolatria. Muitas dessas coisas que a gente deseja não são ruins.
não são más em si mesmas, mas quando as valorizamos mais do que Deus, o que acontece com essas coisas que podem ser boas? Elas se transformam em ídolos. Idolatria é coisa sutil. Idolatria é coisa que pode nos prejudicar, é algo que pode nos comprometer sem a gente se dar conta disso. O problema não está tanto em querermos essas coisas, mas em querermos essas coisas demais, exageradamente. Por exemplo, não existe ilícito em querer ter a casa arrumada, mas transformar isso em objetivo para a vida é exagero. Na verdade, é limitar a vida a algo muito pequeno, transformar a condição da casa no termômetro para avaliar a sua conduta, o seu temperamento, o seu humor naquele dia é algo exagerado. Não existe ilícito em querer ser respeitado, mas querer enfrentar qualquer um que pareça ter te desrespeitado é exagerado demais. É transformar a limpeza e o desejo de respeito em ídolos. Essas coisas podem se tornar o nosso alvo, a nossa esperança, o nosso propósito. Sentimos que necessitamos delas quando estão fora do nosso alcance, a vida parece sem sentido. Fomos ensinados por Deus, explicitamente em sua palavra, a não adorarmos ídolos, mas na verdade, ainda reproduzimos o comportamento do povo no deserto. Ainda construímos os nossos próprios bezerros de ouro e nos prostramos diante dele, na expectativa de que eles satisfaçam as demandas e os desejos do nosso coração. Os perigos da idolatria são muitos e eu queria compartilhar com você nesse momento, já caminhando para o desfecho dessa breve reflexão, a respeito de 2 grandes perigos da idolatria. O primeiro deles, a sutilidade. Idolatria é coisa sutil. Protestantes geralmente se sentem confortáveis ao tratarem do assunto da idolatria, imaginando que esse problema atinge apenas outros cristãos, mas não é verdade. Idolatria é coisa sutil. A idolatria cristã é mais sutil do que o franco abandono verbal de Cristo. Podemos apenas sentir que Cristo não é suficiente. Quando a gente sente que Cristo não é suficiente, é porque a gente já se comprometeu com a idolatria. Sobre a sutilidade da idolatria, gostaria de compartilhar com você um registro de uma personalidade, de um jornalista brasileiro já falecido chamado Nelson Rodrigues. No livro Menina Sem Estrela, que contém várias crônicas atribuídas a esse homem, ele registrou algo que é bastante interessante. Ele não era cristão, crente, todavia é possível aprendermos muitas coisas com esse homem. Veja o registro do Nelson Rodrigues. Eis a amarga verdade. Durante algum tempo, eu só escrevia para o Bandeira, para o Drummond, para o Pompeu, para o Santa Rosa, para o Prudente, para o Tristão, para o Gilberto Freire, para o Schmidt. Não fazia uma linha sem pensar neles. Eu, a minha obra, o meu sofrimento, a minha visão do amor e da morte, tudo passou para um plano secundário ou nulo. Só os admiradores existiam, só me interessava o elogio, e o elogio era o tóxico, o vício muito doce e muito vil. Pouco a pouco, os que me admiravam se tornaram meus irresistíveis coautores. Nessa frase, Nelson Rodrigues registra que ele se comprometeu com o elogio das pessoas. Ele escrevia seus textos pensando apenas no elogio que ele haveria de ter. Perceba só a sutilidade dessa matéria. Segunda questão, segundo grande perigo da idolatria, é a insaciabilidade. Os ídolos não saciam, apenas subtraem. Os ídolos não acrescentam, apenas retiram.
Permitir que a idolatria do coração siga sem controle é uma forma de viver deprimente e exaustivamente. Os ídolos do coração exigem muito e dão pouco. O teólogo britânico N.T. Wright afirmou corretamente o seguinte: primeiro, os que adoram falsos deuses se tornam como eles. Seu caráter é formado à medida que imitam o objeto de sua adoração e absorvem sua essência interior. E chama a atenção para esse próximo apontamento de N.T. Wright. Segundo, adorá-los exige sacrifícios que muitas vezes são de seres humanos. Quantos milhões de crianças nascidas, ou na verdade, ainda por nascer, foram sacrificados no altar de Afrodite, lembram-se da deusa do amor, lá dos gregos, e tiveram negada uma criação segura, porque as exigências do desejo erótico mantêm um dos pais ou ambos constantemente em atividade. Os perigos do coração, ou melhor dizendo, os perigos da idolatria, a sutilidade e a insaciabilidade. Por que faço o que faço? Por que deixo de fazer algumas coisas? Quais são as minhas motivações? Tudo está relacionado ao coração. E o que a gente deve fazer com o nosso coração? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te ajude a guardar o seu próprio coração. Que o Senhor guarde o nosso coração. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por essa reflexão e pedimos a Deus a tua bênção e a tua graça para que o Senhor nos ajude a guardarmos o nosso próprio coração. A verdade é que precisamos da tua ajuda, do teu auxílio e da tua capacitação para fazermos isso. Pai, guarda o nosso coração. Abençoe, ó Deus, a vida de todos aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo. Abençoe, ó Deus, a humanidade nesse tempo difícil. Livra-nos, ó Deus, desse mal que nos assola e de tantos outros que já chegaram ou que estão vindo no bojo dessa crise de saúde pública. Fortaleça, ó Deus, os profissionais da saúde. Abençoe, ó Deus, aqueles que foram revestidos por autoridade. Abençoe nosso país. Enfim, derrama graça e misericórdia sobre nós. Nós recorremos ao Senhor e oramos, não baseados em nossos méritos e virtudes. Na verdade, nós não possuímos essas coisas. Nós ousamos falar com o Senhor, porque a tua palavra diz que pela fé em Jesus temos acesso ao Senhor. Então, é no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nosso único Senhor, nosso mediador, é no nome dele que oramos. Amém.